Ele, na verdade, não pediu desculpas oficialmente, mas ele disse assim: olha, eu não entendia tão bem de arte, aquilo era inovador. Talvez eles estivessem no caminho certo, quer dizer, ele ficou no meio termo. Mas essa polêmica foi um dos antecedentes da Semana de Arte Moderna e, é claro, das forças que as vanguardas transmitiriam aos nossos escritores. A Semana de Arte Moderna, música, escultura, arte, poesia, literatura, texto em prosa, tudo isso corroborou para que a Semana de Arte Moderna fosse não só um marco, mas ao mesmo tempo apresentasse aquilo que nós entendemos como nascimento do modernismo brasileiro. Daí a sua importância e esse marco, como nós frisamos desde o início da nossa conversa. Mas e além da escultura, da pintura, dessas pequenas marcas que ficaram e de autores que surgiram, e é claro, não podemos esquecer a citação de alguns nomes que faremos daqui a instantes. Vale a pena dizer que movimentos brasileiros também surgiram, que certas vanguardas brasileiras também surgiram, mas que elas se deixarão de existir, elas desaparecerão, elas cumprirão o seu rito de surgir, mostrar alguma coisa e depois deixar de existir. As revistas também foram importantes para isso. Revistas que criavam, naquele momento, uma cultura modernista que não havia no Brasil. Então citemos alguns dos movimentos e algumas das revistas. Os movimentos, incidentemente. Movimentos como do pau-brasil, o verde e amarelo, o verde amarelismo e o antropófago. Que movimentos foram esses? Todos enraizados na cultura brasileira. Perceba, os nomes já dizem isso. Quando temos o movimento pau-brasil, o que ele quer? Resgatar todo o nosso passado. Daí, é aqui nesse momento, que voltamos à literatura informativa. Por isso, muitas vezes o professor em sala de aula, o professor de literatura, dizia assim, mas agora nós temos que voltar à literatura informativa porque lá o português descobriu o Brasil, teoricamente, e essa história toda, e o índio, e o seu texto. Claro que tem que resgatar, porque o nacionalismo, o sentido de nacionalidade, a busca da plenitude da raiz brasileira era fundamental. E esse movimento apregoava isso. Só que alguns radicalismos faziam com que os movimentos se dissolvessem. E muitas vezes aconteceram dissolvimentos. Ou, na verdade, você retira um pedaço para que surja um outro movimento que tem algumas das características do anterior, mas busca outras características. É o caso, por exemplo, do verde-amarelismo, olhando para as nossas cores. E a essência das nossas cores mostrando exatamente isso. O movimento antropófago é o movimento da devoração de tudo que era alijado da nossa cultura. Então, nada que fosse impróprio do povo brasileiro, nada que estivesse distante do povo brasileiro poderia permanecer. Era necessário devorar. Essa devoração constitui a antropofagia. Dos movimentos para as revistas de circulação muito curta, de vida curta, que pena, mas que também deixaram marcas interessantes. Vamos às revistas. Quem lia Claxon na época era claxista. Na verdade, São Paulo era o berço de tudo isso. Também é importante que você tenha esse referencial. A modernidade brasileira, do ponto de vista das artes, nasceu em São Paulo com o surgimento da Semana de Arte Moderna, mas felizmente se alastrou. O problema é que em alguns estados demorou muito para que isso acontecesse. Vamos apenas colocar como exemplo 2 estados, Paraná e Santa Catarina. No Paraná e em Santa Catarina, mais de 20 anos depois de a Semana de Arte Moderna ter acontecido em São Paulo, é que surgiram, então, os modernismos, tanto catarinense quanto paranaense. Então, só para ter um referencial de que essa mudança em São Paulo demorou muito tempo ainda. Por quê? Por causa do tradicionalismo, por causa das resistências e por outros fatores alheios ao processo e que não vale a pena nem nós gastarmos o seu tempo para falar sobre isso. Mas a revista Claxon cumpriu, durante mais de um ano, o seu papel de trazer às pessoas informações sobre os eventos da modernidade e as influências. A revista Estética, a revista Festa e a revista propriamente dita também cumpriram esses papéis, mas daí espalhadas por outros estados. Por exemplo, a revista Estética foi fluminense, ou seja, nascida no Rio de Janeiro, carioca, em seu berço. A revista propriamente dita foi mineira e foi muito importante porque anos depois de Minas Gerais brotariam contistas e cronistas
quase insuperáveis, quase inigualáveis em nosso país. Então, o berço no qual se deitaram alguns dos nossos autores foi recheado com essas importantes inovações. A revista Festa também é fluminense na sua acepção. Então, alguns textos só para você entender. As características do modernismo plenamente. Agora é para decorar mesmo, é para fixar conteúdo, é para você relembrar características do modernismo. Preste bem atenção, aproveite sua caneta, o papel que está aí, o caderno ou o seu bloco de anotações e escreva, por favor. O verso livre. Não há mais verso com 10 sílabas poéticas. O verso agora é livre, ele pode ter quantas sílabas poéticas ele quiser. E o verso seguinte também. Não necessariamente o primeiro tem que ter 10, e o segundo 10, e o terceiro 10 e assim subsequentemente. Não. Agora o verso é livre. E livre também ele pode ser branco, ou seja, pode ou não ter rima. Depende do autor e do que ele quiser escrever. Essa liberdade, claro, é maravilhosa e agradabilíssima. Aproximação, muitas vezes, entre a poesia e a prosa. Essa aproximação entre a poesia e a prosa fez surgir para nós, muitas vezes, textos que são poesia em prosa, prosa em poesia. E é claro que é mais fácil a poesia na prosa, ou poemas em prosa. Alguns autores se especializaram nisso, mas não tiveram tanto sucesso. Talvez por quê? Porque nós ainda continuamos no tradicionalismo de gostar de uma história plena, absoluta, que pode ter no seu bojo marcas da poesia, mas que seja em parágrafos, e de gostarmos de poemas que sejam apenas versos, em que eu possa ler, porque o verso é a linha de um poema, no qual eu possa ler um verso, uma determinada emoção, um outro verso, uma outra determinada emoção, e assim continuamente. Então nós temos essas características também. Além disso, a rejeição à gramática portuguesa. Eu não quero entrar aqui no mérito e tampouco na discussão sobre o novo acordo ortográfico, não vale a pena. Mas observe que essa discussão é bem antiga. E, como nós estamos falando do modernismo, foi lá atrás, no início do século XX, no qual já se discutia, muitas vezes, o banimento de algumas influências portuguesas, alguns termos portugueses, algumas condições gramaticais portuguesas em nossa própria fala. Até porque tornamo-nos somos os maiores falantes de língua portuguesa de todo o planetinha aqui. Chegaremos aos 200 milhões de falantes, enquanto, reunindo todos os outros falantes de língua portuguesa, eles sequer se aproximam dos 100 milhões. Né? Então falta muito ainda, é mais fácil chegarmos aos 200 do que eles reunidos, os outros países, é claro, chegarem aos 100 milhões. Isso não é xenofobia, pelo contrário, é apenas para mostrar a diversidade de falantes do idioma português que o Brasil tem hoje, apenas isso. Por favor, não nos interprete mal. Um outro detalhe, a cotidianidade, entre aspas, o cotidianismo, né, bem entre aspas mesmo, foram incidentes nesses momentos do modernismo. Mostrar para as pessoas que o que elas fazem todos os dias pode sim virar um texto poético. E Oswald de Andrade foi um dos grandes responsáveis por isso. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Raul Bopp, Menotti del Pitia e, é claro, Plínio Salgado, responsáveis por essas transformações no primeiro momento. Na pintura, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lazar Segal, Rego Monteiro, Di Cavalcanti e o fantástico Cândido Portinari mexendo dessa forma. Na música, Heitor Villa-Lobos e na escultura, Vitor Brecheret. Quantos nomes que são importantes e mostram expressões do cotidiano, da cotidianidade. Os temas nacionais. Se a literatura é plenamente verde e amarela, se ela é do pau-brasil, se o movimento também é o da ANTA, que foi outro movimento sobre o qual não falamos, mas de boa importância, é claro que os temas nacionais têm que ser premissa. E foram. Por conta disso, buscar personagens e situações folclóricas também virou algo nosso. É o caso de Macunaíma, a rapsódia brasileira, que apareceu ali. A presença da civilização industrial também surgiu como uma das marcas. Então, na presença da civilização industrial, o que existe para nós como certeza?
A mecanização, esse grande movimento, a industrialização propriamente dita, a tecnologia irreversível e os poemas refletindo isso. Vai se acentuar, com toda certeza,